Olá, satisfação conversar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado simultaneamente conosco ao vivaço, agora de meio-dia a 1h, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos e também pela TV Ética e tvexito.com.br. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu smartphone, no seu tablet. Quer melhor? Quer melhor? De graça, isso mesmo. Vá até lá, não é, a sua Apple Store, se você for aí usuário da Apple, ou até mesmo se a sua plataforma for Android, você deve baixar, porque tem aplicativo para todo mundo, tá? Olha, feito o convite, eu quero te chamar a atenção também e fazer um novo convite para que você venha participar conosco ao vivo através do telefone do ouvinte, 11, porque é São Paulo, tá? 5081-3782. 11 5081 3782. Olha, entre os assuntos que iremos tratar, vamos dizer aqui para vocês que cuidar dos dentes é fundamental ao paciente, sabe de quê? Bariátrico, aquele que se candidata, né, à cirurgia de redução do estômago. Você vai saber por quê. A elastografia, sabe o que faz? Rastreia câncer de próstata com eficiência. Saiba como fazer uma alimentação adequada agora no verão, porque você acha que pode tudo? Tem um amigo nosso aqui, vou entregar já de bate-pronto, o meu querido diretor-presidente da TV Êxito, adora aquela geladinha, raspadinha, tudoinha, fica sem no verão, porque, segundo o doutor Bactéria, é para a gente ficar bem longe, passar longe delas, você vai saber em detalhes, tá bom? Bactérias proliferam mais rápido com calor, você sabia disso ou não? E ele vai tratar desse assunto aqui como ninguém, meu querido amigo, convidado ilustríssimo, doutor Bactéria, tudo bem? Um prazer, de novo aqui, né? Começando o ano, né? Você é a única bactéria que eu faço festa. Obrigado, mas tem outras, sim. Você tem uma ideia, o nosso corpo, 90% são germes. Não vem com Verdade, isso. Verdade, são 90% são germes. Eu sou toda bonitinha, germes, cheirosinha, limpinha, passo um batonzinho para melhorar a situação. Você vai dizer que eu sou bactéria? É por causa das bactérias, você tem bactérias cheirosas também. 90%? Tá? 90% do nosso corpo são, né, bactérias. E falar assim, se nós vamos partir do princípio que dos 10% que sobram, 70% é água, a definição do ser humano é uma verdadeira caixa d'água contaminada que anda. Né? Nós somos isso daqui, mas elas são do bem. Tá? A gente não tem que ficar com receio das bactérias, não, que elas fazem parte da nossa vida, esse mundo são das bactérias, e a gente tem que festejá-las, né? Que elas fazem parte do nosso organismo. Fazem tanta coisa boa, na verdade, essas férias aqui. Quem que não vai para a praia, aquele chopinho, aquele iogurte que eles tomam, tudo isso daqui é graças às bactérias. Graças às bactérias. Graças às bactérias. Deixa eu saber, ela sorriu, mas não consigo imaginá-la bactéria. Mas, enfim, né? A Lucy Kerr, que está aqui conosco, ela é especialista em elastografia, ultrassom, coordenadora da ultrassonografia brasileira, comendadora, desculpa. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Graças a Deus, tudo bem. Satisfação em tê-la aqui, viu? Tá ok, obrigada. Liliane. Também conosco o cirurgião dentista Ricardo Ventre, gente. Ele que é presidente da Comissão de Especialistas Associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Como vai? Tudo bem, grato pela oportunidade de falar sobre odontologia e principalmente odontologia em cirurgia bariátrica, muito importante. Muito bom. E também conosco a nutricionista Estela Gross, ela que é coordenadora de cafés e barista na rede France Café. Dá para tomar café com calor? Combina? Dá. O pior é que combina. Combina bastante. Qual? Café gelado? Café gelado, um café com sorvete. Dá para se refrescar também tomando um cafezinho. Dá uma dica rápida aí. Quer dizer, se eu pegar um sorvete, primeiro eu ponho o café, depois o sorvete, ou sorvete depois o café? Não, ou a ordem não altera? A ordem não vai alterar os fatores. Bate tudo num liquidificador, coloca uma caldinha de chocolate ou de caramelo e vai ficar uma delícia. E depois volta para casa a pé, caminhando. Fica tudo certo. Gente, olha aí, descontraído estamos, para que você possa estar conosco durante 1 hora, porque é muito bom poder contar com a sua audiência, tá? Repetindo, para você também fazer perguntas aqui aos nossos ilustres convidados, é o 11, o telefone, 5081-3782. Tá indo um vídeo para você que nos acompanha pela internet, 11 5081-3782, tá? Cuidar dos dentes é fundamental ao paciente bariátrico. É muito comum que pacientes aí que tenham doenças bucais, como a periodontal e outras
outras relacionadas à obesidade. Por isso, o paciente bariátrico deve ser muito bem orientado sobre a importância de cuidar de sua dentição e da boa mastigação antes mesmo da realização da cirurgia, para que o procedimento lá, né, possa ser um sucesso de redução aí de massa, de peso. Tem gente que perde uma pessoa, chega a perder 40, 50, 80 quilos, não é verdade? Posso falar por mim? Não. Eu fiz cirurgia há 9 meses e eu perdi 53 quilos, aproximadamente, minha esposa eu perdi. Né? 53 Perdeu sua quilos? esposa? Exatamente. É o Perdi peso minha esposa dela. em peso, né? Não... Querido, ela sempre se manteve nesse peso, 53? Sim, sempre teve 52 quilos, 51, oscilando nessa base. Ela é bem mignonzinho, né? E você... Agora já vamos para a intimidade. Você, quando casou, engordou ou você sempre teve tendência, sempre foi gordinho? Não, eu sempre tive uma constituição um pouco maior, mas depois do casamento, fim de faculdade, essas coisas todas, então degringolou, né? Certo. Eu cheguei a pesar, logo antes da cirurgia, 151 quilos, né? 151. Hoje eu estou com 97, 96 quase, né? Feliz com o novo Feliz peso. da vida, devia ter feito isso muito antes, né? Demorei um tempo para absorver a ideia. Depois que eu entrei para o grupo de estudos aí em cirurgia bariátrica, eu fui tomando pé de toda a situação em relação à cirurgia, prós e contras, mas muito mais prós do que contras, né? E hoje eu estou extremamente realizado. Foi muito bom fazer essa cirurgia. 9 meses, 53 9 meses, quilos. 53 quilos, né? Pretende perder mais? Quem que define quem perde? Como é que fica não, essa acho que é relação? automático. Chega uma hora que você tem uma estabilização de perda de peso, né? Isso acaba se estabilizando. Você acaba até reganhando um pouco depois dessa estabilização, né? E você fica numa média habitual aí. Provavelmente eu devo perder mais alguma coisa, depois reganhar alguma coisinha e estabilizar peso aproximadamente dentro de 1 ano e meio, 2 anos é o prazo para essa estabilização final. Né? E você que viveu na carne, na pele, na gordura, né? Tudo isso, e sendo o profissional que é um cirurgião dentista, quais são os efeitos diretos que a obesidade ou uma cirurgia como essa pode afetar a dentição? Deixando bem claro que saúde bucal é importante para todos. Né? O paciente bariátrico é um paciente com algumas características especiais. Né? Basta dizer que, ainda bem que eu tenho uma nutricionista aqui do meu lado, né? Mas o nutricionista tem uma atividade bem forte dentro do grupo, que a premissa maior do paciente bariátrico pós-cirurgia é que ele mastigue muito bem os alimentos, principalmente a carne, que é uma fonte principal de proteína, que é o que mais necessita esse paciente pós-cirurgia. Né? Independente do método usado para a cirurgia? Sim. Ele tem que mastigar muito bem, porque ele sofreu uma redução desse estômago. Normalmente, esse estômago passa a ter por volta de 100 ml, 150 ml de capacidade. Você precisa mastigar muito bem os alimentos, triturar muito bem os alimentos. Nada que fuja ao ideal, daquilo que a gente sempre ouviu dos nossos avós, dos nossos pais, mastigue bem os alimentos e aí vai, né? Coisa que, com o passar do tempo, a gente vai esquecendo disso, correria, tempo, a gente acaba jogando contra, né? Mastigando muito pouco, engolindo sem mastigar e aí vai. Então, a dentição, eu acho que é uma coisa óbvia, mas às vezes a gente acaba não enxergando isso. Os profissionais que trabalham com cirurgia bariátrica acabam não enxergando isso, né? Que é extremamente importante a dentição em ordem, o número de dentes, né? Ausências de dentes são extremamente prejudiciais. Causa o quê? Você imaginem que você não tem os dentes posteriores. Vamos lembrar da Branca de Neve mordendo a maçã, né? Então vamos dar aquela mordida na maçã e vamos jogar esse pedaço de maçã para os dentes posteriores, os dentes lá de trás, que são os martelinhos de bater carne, por exemplo, né? Não tendo esses dentes, que são os dentes trituradores dos alimentos, nós não conseguimos partir esse alimento. Por que você falou né? da Branca de Neve? Ela não tinha os dentes posteriores? Não, lembrando de mastigar... Eu tô pensando aqui, será? Não, fazendo uma alusão à função dos dentes anteriores, os Mas dentes no caso da dela frente. seria bom, né? Não entendi, No desculpa. caso dela seria bom. Sim. Não teria morrido. Né? Sim, não, com certeza. Mas a alusão... Não beijaria o príncipe. Não beijaria, com certeza ele não ia querer, né? Isso. Mas alusiva aos dentes anteriores, que tem a função de corte, né, única e exclusivamente, e aí você joga para os dentes, os pré-molares, depois os molares, que são os dentes que fazem essa trituração. Né? Sem esses dentes, você não consegue triturar o alimento. Você começa a distribuir o alimento de maneira errada pela sua boca, você não tritura o alimento, isso é de fundamental importância para o paciente que passou por uma cirurgia bariátrica. Né?
Então, antes de você participar de uma cirurgia, você precisa, primeiro, entender como é que está a saúde desse paciente. O paciente obeso ou superobeso, normalmente ele tem mais propensão, as pesquisas nos indicam isso, que ele tem mais propensão à doença periodontal, que é a doença gengival, que vai minar ou que vai acabar com a sustentação desse elemento dentário, vai trabalhar... Porque ele é mais descuidado com a saúde bucal? Ou porque ele usa muito a boca, né? Não. Bastante. Normalmente você tem As pesquisas nos dizem o seguinte, né? O paciente obeso, ele come mais vezes durante o dia, né? Se alimenta normalmente de alimentos mais açucarados, com mais teor de carboidrato, né? Bebidas açucaradas. E como ele se alimenta muitas vezes durante o dia, provavelmente ele não faz a higienização correta por N vezes que ele se alimenta durante o dia. Então, você tem uma maior propensão à doença periodontal, né? Que são as doenças gengivais, você acaba tendo uma maior propensão à doença cárie também, que te leva à perda do elemento dentário, né? Ou o abalo. A doença periodontal, ela trabalha em cima da sustentação do dente, né? Estrutura óssea e estrutura gengival. Se você perde a estrutura óssea e a estrutura gengival, você abala a sustentação desse dente a ponto de você pegar o dente com a mão, em casos mais extremos, é evidente, pegar o dente com a mão, arrancar o dente com a mão, né? Em consultório, joga o dente fora porque não tem mais o que fazer, né? Então, o paciente nesse estágio, ou com uma doença periodontal avançada ou não, né? Ele precisa estar estabilizado, ele precisa estar com a sua dentição em ordem, ele precisa estar recuperado em sua função mastigatória, função muscular e estomatognática como um todo. Nós temos aí 2 joelhos em cada lado da boca, são as articulações temporomandibulares, que também se desequilibram com essa disfunção total de boca, né? Perdemos um dente posterior, nós temos um desequilíbrio na nossa mastigação, o que leva você, porventura, perdi um dente do lado direito, eu só mastigo do lado esquerdo, é automático isso, tá? Então, você leva a um desequilíbrio de articulação, leva a um desequilíbrio de musculatura, é lógico, não é da noite para o dia, acordei amanhã com um problema, não, isso a médio e a longo prazo é que vai gerando esse tipo de problema, né? Quando você desembarca pós-cirurgia bariátrica, numa situação que você precisa mastigar com tremenda eficiência, e eu vivenciei isso, né? Eu, até como dentista, restaurações minhas fraturaram, dores musculares, por quê? Porque eu tenho que mastigar muito mais, hoje eu gasto muito mais tempo para comer um prato de minuto. Você chega a contar? No princípio, eu acabei contando, né? Acabei contando. Em média, nutricionista, quanto tempo você tem que contar lá para uma mastigação? O ideal são uns 20 minutos, né? Do começo da alimentação até o final, 20 minutos. Difícil alguém aqui, eu acho que nessa mesa, fazer 20 minutos de mastigação, né? Ninguém faz, né? Eu não faço, mas o meu marido faz. Faz. Minha filha faz. Faz. E eu fico esperando. Curioso, né? Você engole tudo. Eu fico esperando a minha mãe. Eu falo, mãe, então, é para hoje? Vai ser para hoje? Ela falou, você come rápido demais. Se eu não puder comer meu tempo, eu não prefiro... Magrinha. Ensinamentos de mãe, né? Depois... Magrinha, tá vendo? Magrinha, ótima. Mas aí, os alimentos crus são os melhores? Sim, em termos de mastigação, nós iremos trabalhar mais essa questão da mastigação e, consequência, a melhora da saciedade. Quanto mais tempo você demora para engolir o alimento, mais rápido você tem essa saciedade, né? Esses 20 minutos vão chegar mais rápido, digamos assim. E a absorção dentro do nosso organismo, ela fica mais organizada? Fica. Você tem uma digestão facilitada, né? Nossa digestão começa na boca e vai terminar lá no estômago. Então, esse processo de mastigação já é o processo da digestão. Ô, Bactéria, quando a gente fala assim, fazer uso de alimentos crus, eu fico meio intrigada, porque eu logo associo algum tipo de bactéria, alguma coisa lá. Ou é bobagem isso? Uma cenourinha cortadinha crua com salzinho grosso, aquilo que a gente faz de petisco, assim. Não, muita gente costuma entrar, chega lá na empresa nossa, fala, escuta, vamos cortar cardápio, então vou comer alface, pegou uma intoxicação para alface, tira alface. Então eu falei, pô, você vai chegar uma hora que você não vai comer mais nada, que a água pode ter bactéria, então tudo. Então, desde que você tenha os cuidados higiênicos necessários, então, hortaliça, por exemplo, você tem que fazer uma higienização correta, como é que você faz? Chega em casa, você compra as hortaliças, chega na tua casa, nada de lavar, nada de colocar, você tem que primeiro colocar na geladeira, você nunca deve lavar hortaliça ou fruta, né, com ela a temperatura ambiente.
porque existe uma característica física dela que elas absorvem água se estiver na temperatura ambiente. Tá? Então, você tem que primeiro refrigerar, colocar tudo na geladeira e depois você tem que lavar. Eu não gosto de fruta gelada. Tem que ir para a geladeira? Não, você primeiro se coloca na geladeira, você lava e depois você pode colocar a temperatura ambiente. Ah, perfeito. Tá? Sem problema. O que você não pode fazer é lavar na água na mesma temperatura, que existe uma característica, até um nome chique, chamado uptake. Né? Chique, né? O que é esse uptake? É a capacidade que algumas frutas, hortaliças têm de absorver a água se você coloca. Né? Só que é interessante, você tem que lavar, você pode usar água sanitária mesmo para desinfetar, uma colher de sopa. Pouquinho, né? Existem os produtinhos que são vendidos no supermercado, que fala 2, 3 gotinhas por um través desse negócio, funciona. Funciona se você conseguir acertar aquela gotinha na cabeça da bactéria que está em cima da alface. Ah, doutor Bactéria, fala poxa, sério, não. eu fico lá medindo, não, aquilo não funciona. Não, você tem que apontar, então, ver onde é que a bactéria está, Nossa, acertar, que é entendi. impossível aquela gotinha acertar naquela quantidade. Então, uma colher de sopa de água sanitária, aquela meio de banheiro, não aquela que vem aquelas garrafas PET, né? Que é dona de casa, não sei o que e tal. É. Então, uma colherzinha de sopa você coloca... Para 1 litro de água? Para 1 litro de água Tá. por 5 minutos. Depois pode enxaguar. E é interessante que a dona de casa chega, né? A mãe chega e fala, garoto, não come fruta sem lavar, faz esse negócio todo, né? Mas vai no supermercado, vai na feira, experimenta essa uva. Eu esse experimento. morango, né? Olha essa manga aqui, dona Eu olha ainda essa faço manga. assim, ó. Assopra, né? Acho que a bactéria faz aniversário. Você assopra o bolo uma coisa. Tá? Então, você contamina ainda com a tua boca ainda esse negócio. Tá? Então, gente, olha, só dá uma olhadinha. Aquele feirante, no caso, não tem nada contra ele, mas olha, feirante, ele pegou o dinheiro com a mão, não tem onde ele lavar a mão. Aquela faca já está até preta que ele corta aquela manga, aquele pedaço da manga está em cima da... tem mosca que vai em cima, todo mundo põe a mãozinha para pegar uma fatia, ainda você faz questão de experimentar. E vai ao banheiro e não lava a mão. Sem falar nisso. Santo Deus. Sem falar nesse negócio. Tá? Né? Então, gente, olha, evita experimentar essas coisinhas todas. Tem alguns mercados que ainda deixam um pratinho já com a frutinha cortada lá à disposição das pessoas. É pior ainda. Amendoinzinho que tem em pizzaria, que o pessoal deixa você vai comprar pizza para experimentar, para esperar a pizza, coloca aquela travessa com amendoinzinho. Todo motoboy vai lá e põe a mão. Põe a mão dentro. Põe a mão É dentro, verdade. experimenta. Várias pessoas passaram por ali, né? O senhor já pegou esse amendoim. O senhor logo coube a carapuça, o senhor falou assim, é verdade. Eu tô pensando, não tem amendoim assim, farto. Nunca vi, não. Em pizzaria tem? Nossa, bares, normalmente bares tem têm aquela cumbuquinha de amendoins ou coisa parecida para você, de repente, sentar no balcão ali e experimentar alguma coisa, mas imagina, como eu falei, quantas mãos não passaram por ali. Né? Não, você sentou e já coloca aquela coisinha com amendoinzinho. Né? E sempre sobra um pouquinho. É claro que eles jogam fora aquele que sobrou. Faz Nunca é menino, guardado. tudo. Claro que eles têm esse cuidado todo. Né? Todos guardam. Olha aí, gente, deixa eu contar para vocês que a elastografia, parece um nome difícil, complicado e novo para muita gente, né? É considerada aí o mais eficiente método diagnóstico para o câncer de próstata, pois associa 3 métodos em um único equipamento. São eles: a ultrassonografia transretal, com sonda de alta resolução, e o estudo com o Power Doppler e o estudo elastográfico da próstata. Neste caso, os homens estão em vantagem sobre as mulheres, viu? Já que os métodos disponíveis para elas não são eficazes ou não tão eficazes. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque, na realidade, em medicina, quanto mais métodos diagnósticos nós associamos, melhores são os resultados. Então, imagine você que o homem, um único procedimento, ele faz um exame pela via transretal, ele analisa toda a morfologia com a ultrassonografia, que se delineia as interfaces dos tecidos com diferentes densidades, mostrando onde tem nódulos, onde tem tumores. Depois, em cima disso, você faz o padrão de vascularização das lesões. Muitas são similares, por exemplo, processos inflamatórios e processos tumorais podem aparecer com o mesmo aspecto na ultrassonografia. Mas quando você faz a vascularização, o tumor é muito vascularizado. Então, aí já tem um princípio de diferenciação muito importante, inclusive para direcionamento da biópsia. E, finalmente, o terceiro método que chegou recentemente é a elastografia,
que analisa a consistência do tecido prostático. Aquilo que o médico antes fazia com o toque retal, mas só abrangia a face posterior da próstata, sem pegar as laterais, sem pegar o ápice, sem pegar a base. Ou seja, ele não fazia o exame completo da próstata no toque. Na elastografia, você faz o todo e você vê onde tem a consistência endurecida, que é do tumor, ou amolecida, que é um processo inflamatório, que é a coisa que mais confunde com neoplasia nos métodos de imagem. Então, imagine só, com 3 exames, um tira o falso negativo do outro. Está entendendo? Então, a probabilidade de você detectar um tumor de próstata fazendo os 3 exames concomitantemente é quase 100%. Pergunta se a mulher tem um exame assim, de quase 100%. Por que sempre nós estamos atrás de um novo método diagnóstico de imagem para mama? E, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde tem dado uma ênfase absurda na mamografia, que é um exame precário. Tão precário. Olha, eu já fico nervosa, porque o autoexame já caiu por terra. Né? Total. Chegar ao ponto de você detectar nódulo no seu seio, porque a coisa já está um pouquinho avançada. Não é assim? Total. Agora, também a gente sofre por isso. É assim. Está obsoleto? Não é isso. É que, em primeiro lugar, ela é arriscada, certo? Você pode desencadear um câncer de mama com a mamografia. Como assim? Pela manipulação? Se você tiver a mutação que a Angelita Jolie tem, certo? Que é a mutação do BRCA1 ou BRCA2, eu não sei exatamente qual das duas ela tem, mas se você tiver uma dessas mutações e você fizer uma mamografia, aumenta 4,5 vezes o risco de você desencadear um câncer de mama ainda antes dos 30 anos. Por conta da radiação? Sim, por conta da radiação, Nossa, que ela aumenta muito. Se você tiver a mutação da telangiectasia, que é uma mutação que tem apenas 2% das mulheres. No entretanto, por causa do uso da mamografia, que aumentou muito a incidência de 5 vezes nessas mulheres, o risco de desencadear um câncer, hoje elas representam 20% da população que tem câncer de mama. Ou seja, justamente este exame maligno é o que o nosso governo está indicando como se fosse a 5ª maravilha do século. Um exame perigoso que não detecta a maioria dos cânceres de mama, certo? Porque 50% das mulheres têm mamas densas. Então, nesses 50%, a mamografia não presta. A mama costuma ser muito densa até em torno dos 50 anos. Então, a partir somente dos 50 anos, quando a mama começa a ser profundamente lipossubstituída, substituída por gordura e mais fácil para a mamografia detectar, é que nós conseguimos detectar o câncer de mama. Agora, veja bem, o câncer que ela detecta, que é o dessa mama hipodensa, é um câncer menos agressivo, porque não tem um tipo de câncer de mama. Tem muitos tipos de câncer de mama. Tá? E o câncer que ela vai conseguir detectar é aquela até que, se você detectasse na palpação, no ultrassom, em qualquer outro método diagnóstico, funcionaria igual. Agora, o câncer que tem que ser detectado antes dos 50 anos, que é o agressivo, que gerou, inclusive, essa mastectomia bilateral da Angelita Jolie, que eu acho que ela fez com razão, porque o risco era muito alto mesmo, entendeu? Então, esse câncer ela não detecta. E isso está sendo vendido para a mulher como se fosse muito boa a mamografia. O que fazer? Então? Pois é, nós temos também 3 exames. Aliás, nós temos hoje 5 exames. Nós também temos o 3 em 1 da ultrassonografia. O mesmo que se faz para a próstata, a gente pode fazer para a mama, que é ultrassom, Doppler e elastografia. Porém, para você fazer a detecção desse câncer de mama, com esse método, requeriria bastante tempo e nenhum laboratório que eu conheça, exceto o nosso, faz o protocolo completo. Não faz por quê? Não faz porque é demorado. Demanda. Então, eles pedem produtividade para o médico. Produtividade significa estabelecer um tempo X para cada exame. Agora, é possível,
Se eu encontro uma lesão com 5, 6 nódulos que eu preciso examinar, e eu tenho que fazer todo o protocolo extenso de mensuração, de vascularização, de consistência, etc., tudo isso tomando um tempo, meu exame de mama pode demorar 2 horas, 2 horas e meia. Entendeu? E o laboratório dá 15 minutos para o médico fazer o exame. É verdade. E daí? É verdade. Não fez nada. É o número. Não fez nada. E a pessoa sai feliz da vida acreditando que cumpriu. Que está protegida. E não está. E, no entretanto, o exame de próstata, ele é mais rápido e, obviamente, que exige esse equipamento mais sofisticado, mais caro, uma metodologia que nem todos os médicos dominam ainda, mas, se feito, liquida o assunto de próstata. Agora, nós estamos falando em quê? Na venda de um carro para fazer um exame desse? É muito inacessível para a população geral? Olha, um exame completo de mama, com esses 3 métodos, sai em torno de 1.900 por aí no meu, e de próstata? No meu serviço. Mais ou menos isso também. Em torno de 1.900, 2.000 reais. Os convênios cobrem? Não cobrem, porque a elastografia não está... Fala perto do microfone. A elastografia não está dentro do que o convênio cobre. Entretanto, existe uma portaria do Ministério da Saúde que, quando um método é solicitado de imagem ou qualquer exame e não constar na tabela da MP, o convênio terá que reembolsá-lo, no máximo retirando 20% de abatimento daquele valor que ele pagou. Agora, veja se você consegue que o convênio reembolse aplicando essa portaria. Ou seja, o governo não fiscaliza e eles dançam à vontade na cabeça do consumidor. Mas por uma ação você consegue, né? Tem que fazer eliminar. ação. Agora, de quanto e quanto tempo é necessário fazer um exame como esse, na sua opinião? Uma vez que ele é tão minucioso, né, preconiza-se a mamografia anualmente. Um exame desse você pode fazer a cada 2 anos, 3 anos, não sei, ou não? É o seguinte, a mamografia é recomendada... eu sigo a metodologia americana, que ela é mais científica do que a brasileira. Está entendendo? Aqui eu não sei de onde eles tiraram, tem muitas sistemáticas que não são de padronização internacional. Mas dentro da metodologia americana, você deve pedir uma mamografia somente após os 50 anos. Tá? E repeti-la a cada 2 anos, porque o risco de radiação está sendo considerado muito sério. Coisa que aqui ainda estão achando que é café com leite, que não traz efeito nenhum. É porque você não sente que eles acham isso, mas você lesa o seu patrimônio genético e à medida que vai se acumulando essas mutações, o risco de câncer vai aumentando. Pois bem, quando você tem... É cumulativo? É cumulativo. É acumulativo. Cada mamografia vai juntando seus efeitos sobre a outra. Qualquer tipo de radiação é acumulativa. Você absorve e você guarda ela com você. Né? E aquilo vai mexendo no teu organismo. Né? Qualquer tipo de radiação. É verdade. Mais ou menos 130. O risco aumenta muito. Então, não existe uma resposta única qual é o risco. Porque quanto mais jovem é o tecido, maior a multiplicação celular, o risco da radiação é maior. Quanto mais densa é a mama, o risco é maior. Se ela tiver essa mutação, o risco é maior. Se a mama for espessa, acima de 8 centímetros, a carga de radiação tem que ser muito alta, certo? Tudo isso aumenta. Então, não existe uma dose única para todas as pacientes, está entendendo? Então, é um método que deve ser evitado. E se você for parte da mama de risco, não adianta você fazer a mamografia. Isso tem que ficar muito claro, entendeu? Porque um estudo que foi realizado e que culminou em 2001, o resultado, eles verificaram que mamas de risco, só 38% dos cânceres foram detectados pela mamografia. Uma mixaria. A palpação detectou mais. É uma mixaria. Então, um exame sem risco, que você não faz nada, não tem gasto nenhum, não se submete, né? Consegue detectar mais do que a mamografia. Então, é um absurdo. Mas 38% certo? só? Somente. Que mama de risco. Mama de risco, mama pós-cirúrgica com radioterapia, mamas hiperdensas, entendeu? Justamente as mamas que tinham maior risco de desenvolver câncer não detectou. Então, desde essa época, é que foi o Instituto Nacional do Câncer, nos Estados Unidos, patrocinou uma comparação entre a mamografia, entre a ultrassonografia, para verificar qual método seria superior.
e foi, mesmo não tendo Doppler, a ultrassonografia foi superior à mamografia na detecção dos cânceres de mama. Como é que é o nome daquele tubo que a gente entra? É a ressonância magnética. Também tem tanta... A ressonância magnética, como funciona? Em primeiro lugar, ela dá muito falso positivo. Ou seja, ela dá muito diagnóstico de câncer que inexiste. 2, ela tem que usar o gadolínio. É o contraste para fazer a delineação do câncer de mama. Bom, esse gadolínio, ele é extremamente tóxico para alguns pacientes mais do que para outros, formando nodulações que surgem no subcutâneo, como eu já tive vários casos no meu consultório, aqui na nuca, aqui no pescoço, nos braços. Bom, e também visceral. Esses são mais graves, porque podem prejudicar a função dos nossos órgãos. Tá? Então, não é um exame, dá para você repetir isso toda hora, uma vez por ano? Não dá. Então, o que sobrou realmente para a mulher é a ultrassonografia. É o único exame inócuo que tem uma razoável taxa de detecção, mas não chega a ser aquele 100% do método da próstata que eu te coloquei bem no início, que é fantástico, e principalmente porque o exame de mama, para ser realizado completo, é um exame demorado, e o aparelho é caro, e o treinamento do médico é difícil. Por curiosidade, então, junta 3 coisas complexas. O que a senhora faz e qual a velocidade para a senhora? A velocidade? Não, para a senhora. Qual é a sua prevenção? Qual o exame? Faço somente os 3 em 1. A ultrassonografia, Doppler e a elastografia. E a periodicidade? É a única... Então, a periodicidade, que foi a sua pergunta, que eu acabei não respondendo, ela é variável de paciente para paciente. Se for uma paciente de alto risco, que a gente detecta pela densidade do parênquima mamário, pela característica, é praticamente de 6 em 6 meses que você tem que repetir. Se é uma paciente com mama bastante lipossubstituída, que a gente analisa, não tem alterações de risco, vascularização e tudo mais, você pode fazer anualmente. Tem mais gente querendo perguntar aí para a minha querida Lucy Kerr, que é elastografista e também trabalha especialista, né, em ultrassom e comendadora da ultrassonografia brasileira, que está comigo aí, ele, que é cirurgião plástico, o doutor Nelson Letísio. Tem curiosidade também aí? Pode falar, doutor Nelson, seja bem-vindo à mesa. Tudo bom, Liliane? Tudo Como é que ótimo. você está? Entrou bem o ano? Graças a Deus, está tudo ótimo. Amém. E aí? Por isso. Um beijo, viu? Feliz ano novo. Bom, vamos lá. Alô? Pode falar, ela está te ouvindo, a Então, Lucy Kerr. Liliane, eu queria saber dela algumas coisas relacionadas à cirurgia plástica, entende? Por exemplo, até que ponto a gente deve pedir a partir de que idade, por exemplo, uma menina de 16 anos que quer fazer uma cirurgia, colocar uma prótese. É rotina nossa pedir pelo menos um ultrassom mamário. A partir de que idade a gente deve começar a pedir mamografia? E de quanto em quanto tempo deve se fazer por rotina um pedido de ultrassom mamário para que a gente controle essa paciente? A partir de que idade deve se associar a mamografia associada ao ultrassom? São essas dúvidas sempre que pairam um pouco assim, que a gente fica meio em dúvida, porque cada um fala uma coisa. Já que eu estou tendo essa liberdade de falar com uma doutora no assunto, interessante. Vamos ouvi-la. Bom, eu sigo a orientação da Sociedade Americana, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e da minha sociedade americana também, a AIUM, que é a American Institute of Ultrasound and Medicine. Então, se recomenda que a mamografia não seja realizada acima dos 50 anos. É consensual também nessas 2 sociedades, no Instituto e na Sociedade Americana de Ultrassom, que nunca se realize uma mamografia quando tem prótese. Primeiro lugar, porque a quantidade de radiação que essa mama vai receber é muito maior do que aquela que não tem prótese. Segundo lugar, nós temos o risco da ruptura da prótese, que não é desprezível. E, finalmente, eles utilizam-se com uma certa frequência daquela manobra de Eklund, que faz uma luxação da prótese e que pode fazer com que a prótese seja permanentemente luxada, certo? Então, por esses 3 motivos, é considerado consensual que
não deve ser realizada a mamografia, além do que o seu diagnóstico piora significantemente com a presença da prótese. Então, o método de escolha tem que ser a ultrassonografia, em segunda instância, a ressonância, se houver alguma questão de dúvida nessa metodologia. Mas esquece a mamografia. Você não vai receber nada de bom e vai ter muitos problemas. Bom, a segunda, que eu já respondi, que época que deve ser realizada? Após 50. Olha, e antes de realizar uma mamoplastia, eu acho sim que você deve fazer uma ultrassonografia de rotina nas pacientes jovens e repetir esse exame no mínimo anualmente. Por quê? Porque o câncer da jovem é o câncer que mata. Então, é esse que nós temos que focar na detecção precoce. E ele cresce muito rapidamente. Então, não adianta você querer fazer um espaçamento muito grande. E se a mama já mostrar sinais de que ela é uma mama ativa biologicamente, que tem muita multiplicação celular, muita vascularização, até de 6 em 6 meses eu posso recomendar. Mas eu analiso caso a caso. Certo. Doutora Lúcia, a partir de que idade a senhora solicita a mamografia? Porque a gente começa a fazer redução mamária e colocar prótese a partir de 16 anos. E há um consenso que a partir de 35, a partir de 40, a partir de 50 se faz mamografia. A mamografia, se não tiver prótese, porque se tiver prótese nunca é indicado, certo? Se não tiver prótese, é a partir dos 50 anos e é bianual. Então entendi, porque então antes de 50 a senhora não... Não, isso é inclusive um assunto da Força Tarefa Americana, que é um grupo multidisciplinar constituído desde cancerologistas, estatísticos, matemáticos, imaginologistas, geneticistas, analisando todos os estudos que têm referentes aos resultados da mamografia, e eles chegaram à conclusão que antes dos 50 anos ela aumenta muito o índice de falsos positivos e tem também muitos falsos negativos. Então, além de o risco da radiação ser muito maior, e, portanto, eles não recomendam. Só recomendo após os 50 anos. Nossa, doutora Lúcia, muito obrado. Nós é que agradecemos as suas perguntas, doutor Nelson. Nossa, eu gostei muito, Liliane, da elucidação dela, porque ela é uma autoridade no assunto. Então, a gente ouve um mastologista falando uma coisa, um ginecologista falando outra, e ela é especialista no assunto. Eu estava assim, ansioso para saber essas respostas dela. Liliane, muito obrigado. Imagina, a gente que agradece aí a sua participação, sempre tão importante para nós. Um beijo, querido. Um beijo, Liliane. Saúde e paz para todos. Saúde e paz. Gente, saiba como fazer uma alimentação adequada agora no verão. É isso mesmo. Muita gente passa o ano inteiro se preparando para o verão, principalmente com uma alimentação mais restrita. Mas os cuidados devem permanecer durante a estação, principalmente ou especialmente com o que se come. Para alguns especialistas, alimentos ricos em gorduras e carboidratos devem ser evitados. Mas como fazer uma alimentação ao mesmo tempo saudável e adequada ao calor? No inverno eu já vou para a sopinha. E no verão, sorvete? Não. É exatamente isso que acontece, né? O ano todo as pessoas ficam se preparando para o verão, chega no verão, chuta o pau da barraca, né? Come tudo. E não é bem assim, né? No verão, o ideal é a gente fracionar mais a nossa alimentação, ou seja, comer mais vezes ao dia, a cada 3 horas, mais ou menos seria um período ideal. Por quê? Não vai pesar no estômago, né? A pessoa não vai se sentir cansada, principalmente nesses dias muito quentes, né? Então tipo tomar um sorvete a cada 3 horas? Não é bem assim, né? Mas, assim, a gente se alimentar de alimentos mais saudáveis, ricos em frutas, verduras, aumentar bastante a ingestão de líquido, né? Em forma de suco, de água, de chá, o que a pessoa for da preferência da pessoa. Mas essa questão de fracionar a alimentação é fundamental nesse período do verão. Outra coisa que é fundamental no período de verão é você saber que as bactérias proliferam, sim, mais rápido no calor. É isso mesmo, doutor Bactéria? Elas proliferam, né? Acho que não tem nem calor, né? Que você vai ver numa cozinha, né? Do lado de uma chapeira, né? Você pode estar no inverno, está quase 50 graus do lado. Um alimento que a pessoa acaba de fazer, que deixa numa temperatura inadequada, num restaurante por quilo, né?
também está numa temperatura. Então, as bactérias elas vivem multiplicando. Então, o que você tem que fazer na realidade, você tem que seguir as temperaturas adequadas. Então, o alimento que está servido não pode ficar mais de 2 horas a temperatura ambiente, tem que permanecer nesses Mas mesmo a dona de casa que prepara o seu alimento pela manhã, 8 horas da manhã, vai servir o almoço ao meio-dia, ela pode preparar e deixar na panela em cima do fogão ou ela tem que levar para a geladeira? Bom, em primeiro lugar, você não pode deixar na panela, né? Que a panela foi feita para cozinhar, não foi feita para estocar alimento, né? Então, se você pega os tipos de panelas de metal, vai passando o metal para o alimento, né? E pode ter uma série de coisas, inclusive câncer. Né? Pode passar todas essas substâncias que podem passar. Então, você acabou de cozinhar, né? Tem gente remove. Tem gente falando, na nossa casa não tem chiqueza, né? Já serve na panela direto, esse negócio todo. Gente, chiqueza não tem nada a ver com higiene. Isso é falta de higiene. Né? Então, você tem que colocar no outro recipiente, depois ficou mais de 2 horas de temperatura ambiente, nesse ponto, até 2 horas, leva para a geladeira. Tá? E tudo que você coloca na geladeira não cubra nada. Tá? Nada que você coloca. O pessoal gosta de deixar tudo fechadinho, põe aquele plástico por cima, depois fica suando na tampa, vira um abafamento. Mas escuta, lá. Que tamanho é a sua geladeira? Porque eu quero entender como é que eu vou dispor tudo lá. Eu vou dispor tudo lá sem tampa como? Se eu ponho um em cima do outro, criatura. Não, 10 geladeiras. Não, em primeiro lugar... Vamos para a prática. Não, o que você falou está super certo. Sabe por quê? Porque brasileiro adora guardar tranqueira. Tá? Então, aqui, eu não vou jogar esses 2 colherzinhas de arroz que sobrou, porque um dia eu vou fazer uma sopa. Não vou guardar esses 2 feijãozinhos, pedacinhos de carne. Tem certeza que não vai utilizar? Tanto que já segunda-feira é o Dia Nacional de Limpar a Geladeira. Né? O pessoal joga tudo fora que não utilizou, mas você sabe, gente, você sabe que não vai utilizar? Joga fora. Entendi, despreza. Mas, por exemplo, eu fiz o arroz na hora do almoço, sobrou pro jantar, não vou jogar fora, amigo. Não, claro que não. Não tenho salário do Dr. Bactéria. Não entendeu? E aí, o que eu faço? Eu guardo num recipiente de vidro, porque eu não gosto de plástico, não gosto. Acho que fica o cheiro. Boto no recipiente de vidro, mas põe a tampinha e acondiciono lá, não é assim? Não, o que você falou está certíssimo, mas você pode pôr em recipientes separados. Distintos, Isso. Que tem gente que faz assim, fazendo segunda-feira, você pode usar até sexta-feira? Pode. Tá? Se a tua geladeira tiver uma temperatura inferior a 5 graus, você pode usar por 5 dias o alimento. Desde que não faça numa travessa enorme, que você tire e deixa lá, fica por 2 horas, o pessoal servir, depois pega, volta para lá, depois bota esse negócio tal, até acabar, não. Não pode passear. Você vai retirando, sobrou aquele pouquinho, joga fora, vai utilizando. Feijão, a mesma coisa, tá? As carnes, a mesma coisa. Então, você tem que reutilizar. Descongelou, não pode recongelar o alimento. Né? Não pode recongelar. Então, o que você faz? Você tem uma peça grande de carne. Isso aconteceu agora, acontece muito, né? A pessoa compra aquela peçona grande, não sei o quê. Como é que vai fazer para tirar? Usar metade. Tem que tirar com uma talhadeira, um pedaço, não. Então, você descongela, utilizou. O que você vai fazer? Não vou utilizar tudo, não pode recongelar. Então, chega naquela situação. Não pode recongelar e não pode utilizar, e não vai utilizar. O que você faz? Dá para o vizinho. Não dá. Não pode dar, não tem problema, depende do vizinho. Mas se você quiser, você pode fazer um outro prato. Você faz uma carne assada, faz uma outra coisa e congela por 3 meses. Entendi. O que você não pode fazer é isso daqui a 3 meses. Não vou utilizar, então descongela e vai transformando. Então aquela carne assada vira croquete, depois o croquete vira empadão. Isso não pode. Não pode. Então você faz uma vez só. Então, nesse ponto, você tem uma velha... Tá, mas aí acondicionar com tampinha dentro da geladeira pode separado. Depois de refrigerar, você não pode abafar. Como é que você tem? Você coloca na geladeira, deixa até no máximo 2 horas, a hora que refrigerar, aí você tampa. Que a geladeira funciona pela movimentação de ar frio. Disso, né? Eu não sabia disso. Que a geladeira funciona. O que é geladeira? Uma fábrica de ar gelado. Mesmo aquela tampinha que tem aquele escapezinho? Não, se você tiver 2 escapezinhos, tudo bem. Vou ter que furar as tampas tudo lá em casa. Não, deixa ela abertinha. Depois de 2 horas você tampa. Né? Você tampa. Tem umas embalagens que já estão fazendo com 2 aberturas laterais atualmente. Não vi, depois você me dá a dica aí. Então o pessoal faz, já faz inclusive até em supermercado desses embalagens de frios, o pessoal já vem com 2 aberturas, você pode pegar essa embalagem e colocar na geladeira. Vem com 2, o pessoal fala, esse daqui veio com defeito, que não está fechando, mas isso daí foi a razão mesmo que fizeram, com 2 aberturazinhas do lado, para frios, isso tudo. Nunca me coloque queijo com presunto. Né? Os dividido, vizinhos lá não podem? Dividido tudo bem, mas tem gente que coloca um em cima do outro. Vai para a praia e coloca. Né? Gente, o queijo e presunto era na hora de você fazer um misto na tua casa, você vai comer. Não é para fazer na hora, que cada um tem a sua técnica de produção.
adequada. Né? A praia também, nessa época tem muita gente que vai para a praia. Gente, divide em porções, que tem gente que vê assim, de manhã, acorda às 6 horas da manhã, já terá tudo, vai para o café da manhã. Só café da manhã de praia, tem a garotada que foi para a balada, tem o senhor que acordou cedo para comprar pão, para jogar na cara de todo mundo, que eu te acordei mais cedo, comprar pão para todo mundo, esse negócio. Então, deixa durante 4, 5 horas aquele alimento exposto. Mas então se divida as coisinhas, gente, né? Senão o pessoal fala, como é que foi tuas férias? Né? Depois de aberto, quanto tempo, por exemplo, aquelas embalagens de Tetra Pak lá? Depois de aberto, que você foi à mesa, voltou para a geladeira e vice-versa, a gente pode consumir esse alimento? Você não pode deixar por mais de 2 horas a temperatura ambiente, não tá? Pode, não pode. Essas embalagens de Tetra Pak, como você falou, por exemplo, um leite. Você tem que ver a data de validade. Um leite fechadinho dura 3 meses. Temperatura ambiente. 3 dias. Aberto, não me deixa 2 horas a temperatura ambiente, dura de 2 a 3 dias. Então, você tem que seguir exatamente o que a bula do... A recomendação do pacote. A recomendação, está tudo escrito. Brasileiro não lê bula. A molecada, você dá um brinquedo para eles, um videogame, o meu filho, ele já pega e sai jogando, ele nem vê o que está escrito na caixa. Né? Então, você não lê bula, mas é interessante que a informação que é contida nos alimentos é muito importante, não só na parte de conservação, como na parte da nossa querida nutricionista, também a parte de recomendações nutricionais, né? Está tudo escritinho, Quanto bonitinho. tempo dura um pão? Um pão? Porque tem casa do povo que o pão dura para comer ali, que não comeu ali, que vai para a geladeira, vai virar torrada, que depois da torrada vai virar, como é que é, farinha para fazer não sei o quê. Aí eu fiquei imaginando, mas quanto tempo dura esse pão, meu pai? Depende. O pão, se você pão francês, ele dura horas. Por quê? Porque a própria característica dele, química, faz com que ele endureça, perca as características, vira emborrachado isso. O pão de forma já tem uma durabilidade maior pela constituição dele, mas o que você tem que fazer depois da abertura é colocar em geladeira. Tá? Que tem que colocar em cima da geladeira, aí dá uma fatia com bolor. Aí faz o quê? Tira aquela fatia e usa o resto. Né? Só que a toxina, ela penetrou. Uma micotoxina também é cancerígena. E a fruta? Aqui. A fruta de um lado está linda, do outro lado ela está feinha. Aí a pessoa despreza aquele lado feinho e come o lado bonitinho. Depende também. Se for uma mexerica, né? Tem gente que brasileiro não gosta de jogar coisa fora, né? Experimenta cada gomo para ver, só vê um gomo, já sai todo satisfeito, né? Gente, se está uma ribolorada, joga fora. O mamão, se está uma parte só com mamão, o olho, né? Você tira aquele mamão, mas você tem que tirar de 1 a 2 dedos em volta, que tem gente que faz uma verdadeira operação cirúrgica com a ponta da faca, né? Para tirar só o bolorzinho, aquele negócio, você vai experimentar, tá amargo, faz salada de fruta, faz vitamina, né? Mascara a coisa. Só que você está enganando a si próprio. Com certeza. Você está tomando substâncias que têm até poder, aflatoxina, micotoxinas, têm poderes cancerígenos. Então, você tira de 2 a 3 dedos em volta do bolor. Né? E pão, embolorou uma fatia, infelizmente, gente, não serve para fazer torrada, que a micotoxina aguenta a temperatura alta. Né? Tem gente que faz o torrado e fala assim, torrado com gorgonzola, né? Que conta verde aqui. Não serve não, gente, tem que jogar tudo fora. Muito bem. E o alimento, de preferência, fazer fresquinho e servir na hora. Na hora, então, 2 horas de temperatura ambiente, ele pode ser utilizado e tira da panela, tá? A panela foi feita só para cozinhar. Qual é a panela melhor que tem? Tá, vamos ver os dois extremos. A que tem mais risco é de alumínio. Tá? Alimentos ácidos, nem pensar, isso daqui. E a melhor panela, sabe o que tem? É aquela panela mineira, aquela de pedra-sabão. Mas, meu filho, você não faça na cozinha, né? Vai lavar uma panela daquela para você ver. Mas é ali bom você não precisa nem para musculação, né? O peso da panela. Pesada, aquela é melhor, Só tem um detalhe. Ela tem que ser reaquecida, ficar bem quente na hora de reutilizar, enxaguada mais umas 3, 4, 5 vezes com água na hora que ela está pelando, para tirar o resíduo do sabão, porque ela absorve o resíduo do sabão. Tá? Só então esse não cuidadinho. É tão boazinha assim também, ela né? É maravilhosa. Qual que é uma mais fantástica. Qual que é melhor? A escurinha por dentro da Tefal, aquela... Eu não sei se é marca Tefal ou se é... Tem umas também com revestimento de porcelana. Tefal é marca, né? Teflon é o revestimento. O revestimento de porcelana são as melhores. Mas ela não é tóxica, não. O pessoal fala assim que riscou esse negócio, que ela perde a característica dela de aderência, né? De alta aderência. Né? Então... E nunca me arei panela por dentro, né? Arear a panela só para a parte externa. Né? Que fala que, nossa, o banho tem que estar brilhando, né? Menina, areia essa panela de virar um espelho, né? Fala para a menina esse negócio. Primeiro, brilho não é sinônimo de limpeza. Né? Senão você tem que tomar banho e passar cera. É verdade. Depois. Né? Então, você quer deixar brilhando? Brilha na parte externa. Na parte interna, você tem que deixar ela limpa. Como é que você deixa limpa? A parte amarela da esponja, ou então você usa vinagre ou bicarbonato de sódio.
que deixa tudo limpinho. Aliás, vinagre, bicarbonato, gente, são coisas assim maravilhosas. Para limpar o chuveiro, você deixa o vinagre por 8 horas lá num saquinho plástico, vinagre, o chuveiro, aqueles buraquinhos não precisa para ficar pondo agulha. Limpando? Limpa isso daqui. Ferro de passar roupa, você põe meio copo de vinagre, meio copo de água, tira a ferrugem de metais, desinfetar. Você chega num restaurante, você não sabe se aquela hortaliça foi desinfetada, você enche de vinagre, né? Você faz uma desinfecção no seu prato. Né? Vinagre é uma coisa maravilhosa. O vinagre branco, de maçã, qualquer vinagre. Qualquer um. E aí você pode fazer a limpeza da... Acabou o detergente em casa, hein? Acabou. Quer dizer que é bicarbonato com vinagre. O vinagre, se você colocar 1 ou 2 colheres de vinagre no seu detergente, aumenta em 3 vezes a capacidade de detergência dele. Epa! Já ficou bom aí boa demais. Dica. Nossa querida amiga Irene Tremembé, ela fala assim, Estela... Tenho tomado um suplemento alimentar vitamínico mineral de algas marinhas, desses vendidos aí em farmácias para o hipotireoidismo. Esses suplementos são confiáveis? Como eles funcionam? Teria que ver... É muito específica essa pergunta, né? Teria que ver todo o caso dela. Composição, né? Toda a composição. Mas todo o suplemento tem que tomar um pouquinho com cuidado com a administração dele. Né? Você tendo uma alimentação equilibrada, uma boa hidratação... fracionado, como eu falei, já é suficiente. Muito né? bom. Tem que tomar muito cuidado com isso. A Carmen da Boca, doutor Bactérios. Posso acrescentar alguma coisinha? É porque o hipotireoidismo, quando ele se instala, raramente ele regride. Uma vez com hipotireoidismo, sempre com hipotireoidismo. E precisa ser feito exames, dosagens de T3, T4, TSH. O TSH é mais sensível, o T4 livre é mais sensível do que os outros exames, mas daí dosar exatamente a quantidade de reposição hormonal que você tem que ter, que tem que ser realizado de manhã, 1 hora antes do café da manhã, para não interferir na absorção daquele componente e checar periodicamente se essa dosagem está correta. Muito tá bom. A Carmen da Moca, doutor Bactério, os chamados alimentos orgânicos são os mais ou menos aí predispostos a conter bactérias? Interessante isso daqui. Por incrível que possa parecer, os alimentos orgânicos são mais predispostos a ter bactérias. Tá? Exato. Por claro, quê? Eles recebem agrotóxicos. Então, sem agrotóxicos. Mas o que recebe? O adubo é animal. Tá? Onde tem mais bactérias. Não sei se você lembra de um caso que aconteceu na Alemanha, daquele pepino. Do broto, lá do feijão se também, não fosse orgânico, não teria dado aquela contaminação. Só que eles consumiram sem lavar. Sem lavar? Esse foi o problema fundamental. Se eles tivessem posto uma aguinha com sabão, porque eu também acredito muito no sabão para as bactérias, porque elas são revestidas por uma capa lipoproteica que você arranca ela das folhas, se você enxaguar bem, depois de passar o sabão, também sai bastante das bactérias. Sai bastante, tá? sim. Se eles tivessem feito esse cuidadinho básico, é que eles Mas cataram da terra. Sabão? Sabão comum. Comum? Sabão de coco, Sabão detergente, comum. qualquer um? Lava as hortaliças, assim? Lavo tudo. Com escovinha? Não, com escovinha, só com a esponja, chacoalho bem, depois enxago bastante. Pronto. Muito bom. De Pinheiros, para você, Ricardo Ventre, há algum tipo de alimentação que ajude a prevenir as cáries, principalmente para quem come pouco, como os pacientes bariátricos? Não, acho que o principal é você não se utilizar de alimentos cariogênicos, potencialmente cariogênicos, que são doces, mais açucarados, doces e carboidratos, né, também, né, e manter a higienização o mais correta possível para que você possa evitar. Acho que essa é a receita básica. Né? Do Belém, ou do bairro do Belém, o Alexandre para a Lucy Care. A reposição hormonal pode aumentar o risco de câncer de mama, de problemas cardíacos? Isso já está bem estabelecido. Em primeiro lugar, problemas cardíacos. Todo hormônio feminino aumenta a probabilidade de coagulação do sangue. Se você tiver uma plaquinha na sua coronária ou então uma plaquinha nas suas artérias cerebrais e tudo, pode propiciar trombose. Então, a hormonioterapia de reposição foi um verdadeiro absurdo em muitos sentidos. Por quê? Porque durante o período reprodutor, onde a mulher é jovem, não tem aterosclerose, não tem nada, ela tem que fazer um monte de testes para saber se ela pode ou não tomar a pílula. Daí ela chega na menopausa, quando ela já está mais idosa, quando ela já tem maior risco de aterosclerose, daí pode tomar reposição.
aumentar a coagulação do sangue? Então, primeiro isso, indiscutível, isso já ficou bem claro. Então, todas as pessoas que têm tendência à hipercoagulabilidade do sangue não devem fazer uso da... Mas tem teste para isso? Tem vários exames. E o risco de câncer de mama também ficou bem clássico naquele estudo que foi iniciado em 2001 e precisou ser interrompido. Porque havia um grupo que fazia reposição hormonal e outro grupo que não fazia reposição hormonal. Só que o grupo que fazia reposição hormonal começou a ter tanto mais câncer que o outro, que se tornou antiético prosseguir o estudo até o final, que seria, acho que era 2010, por aí, previsto para terminar. E aí, como é que faz para essa mulher que começa a sofrer as consequências? Então, foi aí que precisou ser interrompido. Bom, existem hormônios tópicos, porque o grande problema da mulher seria mais relacionado à vagina, que perde elasticidade, que dificulta os relacionamentos pele também, sexuais. Né? Ela fica diferente. Mas você tem um outro hormônio que não é o estradiol, que é o estriol, que não tem efeito sobre a mama. Ah, perfeito. Esse pode ser utilizado. Tá? Então, esse, se você usar tópico no rosto, se você usar tópico na vagina, você consegue os efeitos sem correr o risco da hipercoagulabilidade do sangue e do câncer de mama. Então, não é que é desprezível, é a forma de aplicar que é diferente. Mas esses daqui são permitidos até para mulheres que tiveram câncer de mama. Muito bom, viu? Tá? A Maria Aparecida do aeroporto, doutor Bactéria, o senhor comentou recentemente que o chocolate tem uma porcentagem de barata. Você está querendo voltar a comer chocolate, né? Fala para mim aí. Não, realmente tem, tá? Você fez uma pesquisa bem interessante, né? Que as pessoas que têm alergia a chocolate, e viram que realmente a alergia não era chocolate. Era as baratas. Isso, é que um chocolate, que a melhor característica, a melhor qualidade que tem, já está comprovado que ele tem de 8 a 9 partes de barata por 100 gramas. Os de pior qualidade chega até 60. Até 60 e aceito ainda. Aceito que tenha até 60 partes. Mas, se você for pensar nisso, gente, sinceramente, você vai parar de comer na vida. Né? Que a gente só come, todo alimento que a gente come é o refúgio de insetos e pragas. Né? Que estava no campo, que os insetos quiseram, eles ficaram. O que não quiseram foi colhido. Foi para um ceasa, chega na tua casa. Então, o que os insetos e baratas não querem, a gente São come. baratas processadas, esterilizadas. Né? Então, são bem esterilizadas. Antônia da Moca, Luciquer, fiz exame digital para detectar o câncer de mama, mas meu médico pediu uma mamografia. É correto? Ou há outras opções? Bom, nós já até comentamos isso previamente. Existem 3 possibilidades de você fazer a investigação do câncer de mama, além do teste palpatório digital que você já fez. Por método de imagem, seria a mamografia, a ultrassonografia, que pode ser associada ao estudo Doppler, e elastografia, que é o exame mais completo, que é 3 em 1, e a ressonância magnética, certo? Que vai exigir o uso de contraste, que é tóxico. Então, o melhor método, se você for com menos de 50 anos, é a ultrassonografia, tá? Mas, se houver alguma dúvida da ultrassonografia, é permitido a ressonância em casos específicos, mas ele não deve ser um exame de rastreamento. Muito bem. Eu quero ainda comentar com você, que está nos acompanhando aí, que o hábito de fazer o lanchinho, como disse o doutor Bactéria, tem que tomar muito cuidado, principalmente se você vai transportar. Tem que ser numa termogênica, é assim que chama? Termogênica? Se for alimento perecível, né? Uma embalagem térmica, né? Embalagem térmica, mas não esqueça, se você levar uma embalagem térmica sem um doador de frio, tipo um gelo dentro, mesma coisa se tiver a tua geladeira, você tirar da tomada. Tá, não adianta nada. Então tem que levar alguma coisa, primeiro aqueles gelzinhos, né? Aqueles que são vendidos. Dura 8 horas. E os frios sempre separados e só na hora de consumi-los que devem ser unidos. Só na hora do sanduíche do misto. Não, o misto não pode ser antes. O que não pode faltar na alimentação do brasileiro aí nesse verão, nesse calor escaldante? Água, principalmente. Né? A gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E acho que as frutas e as verduras e carboidratos e as carnes também em moderação, seguindo... Passa sabão também nas frutas? Limpa com sabão, água e sabão? E tira a casca, por causa de agrotóxico. Aí guarda como?
Não. Só na hora do consumo. Do consumo. Mas, gente, eu vou tirar a casca da maçã, que tem tanto... Como é que fala? Tanta... Fibra. Pectina e outras substâncias. Tanta cera, né? Tem que tirar. Infelizmente. Não tem nada a melhor parte. Não, doutor? Dando uma boa lavadinha, né? Que a gente estava até conversando isso daqui da função do cloro da água sanitária, né? Que o pessoal acha que é interessante essa parte, que o pessoal acha que o cloro da água sanitária é que desinfeta o que está sobre a hortaliça, que não é verdade. Né? A razão de você colocar uma água com água sanitária, com cloro naquilo, é para você desinfetar bactérias que estejam na água que você vai lavar aquela hortaliça. Tá? Então, é para você ter mais uma certeza que aquela água que você vai passar não tem bactérias. Então, não é nem tanto pela ação, porque o cloro, em contato com matéria orgânica, ele some. Então, você não é aquele cloro que desinfeta. Por isso que você diminuiu bastante a concentração. Falava de 200 ppm, agora você fala em 50. Falava-se de 15 minutos, você fala em 5 minutos. Então, é uma quantidade bem menor. Então, você está passando mais uma água com características, com certeza... Tempera a primeira água, depois joga as hortaliças? Isso. Primeiro você faz uma água com cloro, né, com essa quantidade que eu falei, uma colher de sopa por litro de água, passa as hortaliças, dê 5 minutos, pode depois dar uma enxaguadinha, se você tiver certeza da qualidade da sua água, né? E depois pode utilizar pode consumir. E a saúde bucal, cuidados todos especiais aí para quem inclusive é um paciente diferenciado, ele precisa de cuidados diferenciados, principalmente no pós-operatório, onde ele vai ter transformações diárias, mensais, quinzenais, são transformações importantes em hábitos alimentares. Se você não estiver com sua boca em ordem, são preocupações a mais para esse paciente que tanto vai sofrer aí, entre aspas, sofrer, porque eu não sofri nada, né? Mas vai sofrer com transformações na sua vida. Então, a boca tem que estar em ordem sempre. Acabou o programa. Eu, lamentavelmente, dou essa notícia, porque eu adoraria ficar muito mais, porque como a gente aprende aqui, né? Muito obrigada a cada um de vocês. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunho. Um beijo a todos e até o próximo programa.